Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite aos irmãos, paz do Senhor. Vamos iniciar, a leitura da palavra de Deus nessa noite. Eu vou ler com os irmãos lá no Evangelho de João. Oi? Tá, né? Vai chover bastante, se Deus quiser. Oh, coisa boa. Irmãos, abra aí a Bíblia, quem tiver com Bíblia, lá no Evangelho segundo João, no capítulo 2. Evangelho segundo João, capítulo 2, a partir do verso 13. Nós vamos falar sobre a purificação do templo, Que, infelizmente, é tão mal compreendida pelos cristãos. Foi incompreendida pelos religiosos da época de Jesus e é incompreendida pelos religiosos da época de hoje. Ainda hoje se lê essa passagem bíblica e não se compreende a purificação do templo. Muitos ainda acham que Jesus estava de fato purificando aquelas pedras, aquele solo, estava purificando aquele lugar estabelecido, fixo. E na verdade o próprio texto diz qual que era o templo que ele estava purificando, através dele mesmo e depois através dele todas as pessoas. Ele usa como simbologia o lugar, porque até então a lei de Moisés estava reinante e ele usa como simbologia aquele lugar que era o templo, o lugar de adoração até aquele momento. Mas ele estava chegando como Messias, como rei da terra, para mudar todas as coisas, para aprofundar todas as coisas. Então, toda filosofia religiosa e de conceito antropológico, seja ele do judeu ou dos romanos, ou de qualquer outra pessoa, de qualquer outra nação, foi radicalmente mudado com a presença do Senhor. Então, a gente precisa entender esse texto bem entendido para que a gente não fique, como diz Paulo aos Efésios, sendo jogado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, Então vamos ler aqui no Evangelho segundo João, no capítulo 2, a partir do verso 13. A partir do verso 13, que a palavra de Deus diz assim, irmãos: Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, lançou todos fora do templo, bem como os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubando as mesas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai daqui estas coisas. Como ousais transformar a casa do meu pai em um mercado? 17. Seus discípulos lembraram da passagem bíblica onde está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a ele: Que sinal miraculoso tu mostras para provar que tens autoridades para fazer isso? E respondeu Jesus: Destruirei este templo e em 3 dias o levantarei de novo. Disseram os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera isso. Então creram nas Escrituras e nas palavras que Jesus tinha dito. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele fazia e creram em seu nome. Jesus, porém, não se confiava neles, pois a todos conhecia. Ele não necessitava que ninguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele sabia muito bem o que existe no homem. Irmãos, nós vimos na última reunião que nós tivemos aqui, que João, quando ele começa a escrever sobre Jesus,
ele diz que lá no princípio de todas as coisas, Jesus era o Verbo, ele era a palavra de Deus. Quando o Pai abre a boca, o que sai lá de dentro é Jesus, é o Verbo, é a palavra. E seguindo mais em frente para o capítulo 1, ainda lá nos versículos finais, já próximo ao 2, ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele coloca Jesus primeiro como Deus, porque ele o é, mas depois ele diz que ele é um homem enviado pelo Pai, a sua missão principal é servir de cordeiro, o cordeiro pascual, o verdadeiro cordeiro que seria imolado, morto, para poder cobrir todos os pecados de toda a humanidade, do passado, do presente e do futuro. E aí, quando João vai falar sobre a purificação do templo, veja como é engraçado. João era judeu, de nascimento, de pai e mãe. Mas veja o que ele diz no versículo 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus. João não diz estando próxima a Páscoa dos cristãos. Ou ele não diz estando próxima a nossa Páscoa. Porque João sabia que não existia uma data comemorativa e nem um momento histórico no qual o cristão precisasse ficar preocupado em cumprir alguns ritos a partir de Jesus. Até o momento da vinda histórica de Jesus há 2000 anos atrás, existia uma data específica, um lugar específico, rituais específicos que deviam ser feitos para que se fizesse a cobertura, a purificação dos pecados até que ele viesse. Mas depois que ele viesse, não existia mais lugar, data, hora. O que existia era uma purificação que foi feita de uma vez por todas. É por isso que João diz, estando próximo à Páscoa dos judeus, e não a nossa. Nós não temos uma festa de Páscoa. Nós temos um cordeiro pascual. Nós temos alguém que se sacrificou por nós, que é Deus, bendito para todo sempre, louvado seja o seu nome, e que é homem, e que serviu como um cordeiro pascual. Por isso que ele fala, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o cordeiro de Deus que purifica o mundo. Mas enquanto esse sacrifício não acontece, enquanto Jesus não morre e não ressuscita, o que está em vigor é a lei de Moisés. E ela precisa ser cumprida, porque o próprio Jesus cumpriu a lei. Essa foi a missão dele, foi vir para cumprir a lei. Então, é interessante perceber que não foi uma coincidência. O primeiro ato de Jesus, publicamente falando, a sua primeira aparição pública, as suas primeiras palavras, as suas primeiras atitudes, foi exatamente com a ideia de purificar o templo. Jesus chegou no templo lá em Jerusalém e ele viu bois, ovelhas e ele viu pombos. E o problema ali não eram os animais. Os animais ali até aquele momento era a solução, porque os bois, as ovelhas e as pombas tinham que ser sacrificadas e oferecidas o seu sangue a Deus para de imediato cobrir o pecado até que o sacrifício perfeito viesse. O problema era que eles estavam dentro do templo e sendo vendidos ali no templo para o povo que vinha comprar para fazer o sacrifício, e vendido, como eu já disse em algumas pregações atrás, com um preço elevado, às vezes de 10 vezes mais o valor que ele valia. Porque imagine você, quem morava no interior do país, ou quem morava até mesmo em outros países, tinha que vir todo ano, na festa da Páscoa dos judeus, adorar em Jerusalém. E para isso eles precisavam oferecer um animal. Só que não tinha como trazer um animal de tão longe. Então eles precisavam comprar os animais que estavam ali próximos. Então o que é que os sacerdotes, juntamente com
alguns que viraram os vendedores do templo, como Jesus mesmo diz, tramaram entre si. Foi uma trama que eles fizeram. Eles falaram o seguinte: olha, vamos trazer esses animais aqui para dentro do templo e a gente proíbe que qualquer outro tipo de animal entre aqui e que só os animais que estão aqui dentro do templo sejam aqueles que são verdadeiramente autorizados a fazerem o sacrifício. Então, se eu quisesse levar a minha ovelha, o meu boi, a minha pomba, eles não aceitavam. Eu tinha que comprar dentro do templo. E se eu fosse um estrangeiro e chegasse lá com o dinheiro do meu país, eles não aceitavam. Eu tinha que trocar pelas moedas de Israel. Por isso que tinham também lá dentro cambistas. O problema é que eles triplicavam, às vezes ficava 10 vezes mais caro o valor, porque eles visavam o lucro. Ou seja, irmãos, aqueles sacerdotes que estavam ali para servir a Deus e para fazer com que o povo se chegasse ao Senhor e fizesse o seu sacrifício para que o seu pecado fosse coberto, eles não estavam preocupados com o povo. E também não estavam preocupados com o que Deus estava pensando a respeito deles dentro do povo. Eles estavam preocupados em ganhar dinheiro. Eles estavam preocupados em lucrar, era encher o bolso. É por isso que eles permitiam que aquele material viesse todo para dentro do templo, o que no princípio não era assim. Cada um trazia o seu animal, cada um arrastava o seu animal de longe e trazia para o sacrifício. Só precisava ser avaliado se o animal realmente estava inteiro, não estava cego, não estava aleijado, porque o Senhor não aceitaria nenhum animal assim. Mas agora era preciso comprar no templo. Então Jesus chega, vê aqueles animais ali dentro, vê aquelas gaiolas com aquelas pombas, vê aqueles cambistas trocando dinheiro, desvalorizando o dinheiro dos pobres coitados de outros países que vinham no maior sacrifício para adorar o Senhor em Jerusalém. E ele olha aquilo ali e ele tem tempo para observar e fazer um chicote de cordas. É o que o texto está dizendo. Não está dizendo que ele andava com chicote de cordas ou que o chicote de cordas fazia parte do equipamento de suas viagens. O que está dizendo é que ele fez, na hora, um chicote de cordas. Ele teve tempo para olhar tudo aquilo, imaginar o que ia dizer, o que ia fazer, fez um chicote e entrou ali batendo naquele povo, derrubando aquelas mesas, quebrando as gaiolas, soltando aquelas pombas e dizendo para eles: como é que vocês têm coragem de transformar a casa de meu pai no mercado? Mateus vai dizer: como é que vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões? É assim que Jesus chama os sacerdotes da sua época, é assim que Jesus chama os cambistas e os vendedores de animais. Um covil de ladrões que estão macumunados, estão juntos, pensando a mesma coisa, agindo da mesma forma, visando apenas o lucro, preocupados apenas com a religião e não com a espiritualidade. E aí Jesus tira tudo aquilo ali e eles dizem assim: olha, de onde você tirou essa autoridade de fazer tudo isso? Porque os sacerdotes eram os donos do templo. Eram eles que mandavam, a banda tocava de acordo com a baqueta deles. Da onde você tirou essa autoridade para fazer tudo isso? E aí outro erro também que pregam muito hoje em dia e distorcem o texto é quando Jesus diz assim para eles: derrubarei este templo e reconstruirei em 3 dias. Muitos pregam dizendo: derrubem esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Jesus não está mandando ninguém derrubar o templo. Ou não está alertando que se alguém derrubar o templo, ele vai reconstruir em 3 dias. Ele está dizendo no texto, está muito claro, a palavra no 19 é: destruirei este templo e o reconstruirei em 3 dias. Jesus está dizendo que ele ia destruir o templo do seu corpo e ele mesmo ia reconstruí-lo em 3 dias. Porque ninguém, irmãos, nem judeus, nem romanos,
e nem ninguém teria o poder de tirar a vida de Jesus se ele mesmo não a desse de livre e espontânea vontade. Jesus só morreu naquela cruz, não foi porque foi traído por Judas, não foi porque foi preso no Monte das Oliveiras pelos soldados, não foi porque o exército romano era muito grande e era muito poderoso. Jesus só foi morto naquela cruz porque ele, de livre e espontânea vontade, se doou para que você e eu não tivéssemos pecado hoje em dia que ofenda a santidade e a glória de Deus. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quem destruiu o templo do corpo de Jesus não foram os judeus e nem os romanos, nem eu nem você. Ele foi destruído por causa dos judeus, por causa dos romanos e por nossa causa. Foi por nossa causa que ele morreu. Foi por nossa causa que o templo do seu corpo foi destruído. Que ele destruiu, mas foi ele que destruiu e ele o ergueu em 3 dias, porque depois de 3 dias ele ressuscitou. Mas os cegos, como ele mesmo disse, que os fariseus e os saduceus eram cegos, guias cegos, entenderam que ele estava falando do templo. Do templo que Herodes levou 46 anos para construir. E disseram, olha, esse templo foi construído em 46 anos e tu disse que vai reconstruir em 3 dias. Aí o texto nos esclarece dizendo que Jesus estava falando do seu corpo. E depois que ele ressuscitou, os discípulos lembraram disso e creram nele. E muitos viram os milagres que ele fez por ali, enquanto estava naquela região, e foram crendo nele, e foram divulgando a sua palavra, mas Jesus não se confiava a eles, porque Jesus sabia o que tinha no coração do homem. Irmãos, vejam que o primeiro ato de Jesus, logo quando inicia o seu ministério, é a purificação do templo. Depois de ser batizado por João, Jesus vai lá no templo e ele purifica, mas ele não purifica as pedras do templo. Ele não purifica o chão do templo. Não são as paredes, e nem o altar, e nem o incensário, e nem a tenda, e nem a arca da aliança que é purificada. Jesus não está preocupado em purificar vestes, para que religiosamente fiquem aceitas. O que ele está preocupado em purificar ali em Israel e depois no mundo inteiro e hoje em dia com a gente, é a nossa consciência. Porque o templo de Deus, depois de Jesus, é a nossa consciência. É aqui que ele habita, é aqui que ele mora, é aqui que ele reina. E isso não está parado em algum lugar, não está fixo. Não tem paredes que nos rodeiam, ou teto que nos cubra. Aonde nós formos, nós somos templos de Deus andante, hebreu, marchando. Quando foi que você viu Jesus preocupado aonde é que ia dormir hoje? Quando foi que você viu Jesus preocupado com o que é que ia comer amanhã? Ou como é que atravessaremos este mar? Ou aonde é que dormiremos? Quando foi que você viu Jesus acumular alguma coisa nele? Ou com ele para o dia de amanhã? Ele nunca se preocupou com o dia de amanhã. Ele disse para os seus discípulos, sossegai, porque o vosso Pai Celestial sabeis o que precisais. Apenas lança sobre ele toda a tua ansiedade e aguarda com fé. E quando alguém o procurava, e ele sentia que essa procura era com um desejo maléfico, de interesse financeiro, ele dizia, olha, as raposas têm covis, os pássaros têm ninho, mas o filho do homem não tem absolutamente nada, nem aonde reclinar a cabeça, ou seja, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho nenhum travesseiro, eu deito minha cabeça numa pedra para dormir. A preocupação de Jesus nunca foi a fixidez. Pelo contrário, ele andou paralelo a isso. Ele andava sempre tentando
dirigir uma palavra, uma atitude que purificasse as mentes. É por isso que não importava se era com Natanael que ele se encontrasse, que falou mal dele, ou se era com Nicodemos que ele se encontrou depois, que bajulou ele, ou se era com a prostituta à beira do poço, que teve 5 maridos e o que tinha agora não era dela, ou com a Maria Madalena, de quem ele expulsou 7 demônios. Não importa com quem ele se encontrasse, ou com Zaqueu, ladrão, traidor da pátria. Todos ele tratou da mesma forma. E qual foi a forma que ele tratou? O rico, o pobre, o bom e o ruim. Foi uma forma amorosa, uma forma carinhosa, uma forma de demonstração de amor para que a consciência fosse limpa. Então, muitas vezes, irmãos, nós nos pegamos, eu já me peguei fazendo muito isso. Tomando banho, me saboando melhor aquele dia, usando um shampoo mais cheiroso, colocando uma roupa mais alinhada, passando melhor a camisa, porque ia para um lugar chamado templo. Eu queria me apresentar melhor naquele dia, mas para quem que eu queria me apresentar melhor? Era para Deus? Não, né? Eu queria me apresentar melhor para o povo. Porque antes de tomar o banho com shampoo mais cheiroso e de passar a roupa mais bem passada, o Senhor já estava me vendo, pelado lá no banheiro, tomando banho, esfregando as partes íntimas. Ele estava me vendo. Então não era para ele que eu estava tomando banho e nem me vestindo. Era para alguém de fora. E com isso eu não estou querendo dizer que a gente não tem que tomar banho, se vestir, se perfumar. O que eu estou querendo dizer é que a gente não precisa fazer isso para impressionar ninguém. E se a adoração é verdadeiramente para Deus, o que Ele quer de você é uma consciência limpa. O templo do Senhor não é aquele lugar onde você frequenta. Aquilo ali é o templo da religião. O templo do Senhor é você. É o teu corpo, é a tua mente, é a tua consciência. Veja se Jesus estava preocupado em ficar naquele templo todo dia fazendo oração de manhã, de tarde e de noite, porque ali tinha oração de manhã, tinha oração meio-dia, tinha oração às 3 da tarde, tinha oração às 18 da noite. Vê se Jesus estava preocupado em estar ali. Enquanto o povo estava ali dentro daquele templo em Jerusalém orando, ele estava pelos montes, ele estava dentro do mato, ele estava da beira de poço, ele estava procurando vidas. E vidas que estavam em situações degradantes. Vidas que estavam se acabando. Mentes que estavam perturbadas, imundas de perturbação. Mentes, consciências que estavam longe de Deus pela podridão que existia nela. E ele estava ali para limpar, purificar o templo. Os judeus não entenderam isso. Os cristãos de hoje em dia também não. A maioria não entendeu. A maioria não sabe nem o que ler quando lê. Essa é a grande realidade. Porque a Páscoa, segundo João, que escreveu o livro, o apóstolo que estava inspirado por Deus, isso aqui é inspiração divina. O apóstolo que estava inspirado por Deus disse que a Páscoa não era minha e nem era tua, era dos judeus. A festa religiosa não é nossa. As arrumações religiosas padronizadas, boilificadas, aquarizadas, não são nossas, são da religião. Eu não pertenço a nenhuma boila, a nenhum aquário. Eu não estou nem aí para bolha e aquário. E estou nem aí muito menos porque quem está na bolha e no aquário pensa ao meu respeito. Eu estou preocupado com aqueles que não se encaixaram nas bolhas. Não se encaixaram nos aquários. Sabe aqueles que, por algum motivo, por algum pecado, por alguma coisa que os que estão na bolha e os que estão no aquário não os aceitam e não os encaixaram lá? Esses me preocupam. Esses que estão fora das bolhas e dos aquários me preocupam. Porque estão rejeitados pela religião e automaticamente se sentem rejeitados por Deus, porque a religião na terra
segundo a filosofia do padrão comum, representa Deus. E não representa. Quem representa Deus somos nós, eu e você, pessoas como Jesus que não estão presos e nem ligados a nada e ao mesmo tempo estão ligados e presos a tudo. Fazendo a obra de Deus aonde quer que esteja e da forma como esteja. Então essas pessoas que estão rejeitadas, essas pessoas que estão sendo exploradas muitas vezes dentro das bolhas e dos aquários, que é a maioria hoje em dia, principalmente em grandes capitais como São Paulo, onde as pessoas vão num templo como esse e é exigida delas que paguem pela sua bênção, que gastem fortuna para receber uma bênção. Se não pagarem caro pela sua bênção, não recebem a bênção. Exigem o dízimo, exigem oferta, exigem propósitos, é fogueira santa, é nome assinado em livro, vendem caneta, vendem bola, bexiga cheia de assopro de pastor. Irmãos, hoje em dia está muito pior do que na época de Jesus. Se Jesus viesse hoje em dia e visitasse um desses templos grandes, ele ia fazer de novo um chicote do que aparecesse na frente dele, para expulsar esses meliantes dos lugares que eles dizem que é a casa de Deus. Então, se você for olhar, os templos que são físicos, que são da religião, continuam contaminados, assim como o de Israel, quando Jesus saiu, continuou contaminado, porque quando Jesus saiu, os bois voltaram, as ovelhas voltaram, as pombas voltaram, os cambistas voltaram, e a vendilhança continuou, o comércio continuou, a roubalheira continuou. E ela está continuando até o dia de hoje. Os templos estão roubando hoje do povo da mesma forma como roubavam naquela época. Os ladrões continuam sendo os mesmos, não mudaram. Só morreram aqueles e nasceram outros, mas continuam sendo os mesmos. E são os mais famosos, os que estão com a cara estampada na internet todo dia. Esses são os piores. Eles não estão nem aí para o povo. O que eles querem é encher o bolso de dinheiro. É isso que eles querem. É por isso que eles fazem constantemente um aprisionamento mental das pessoas. Querem prender as pessoas mentalmente a eles, como os líderes dos judeus faziam naquela época lá no templo, para que eles venham de longe, trazendo as suas fortunas. E ali dentro tudo é 10 vezes mais caro. E as pessoas entram vazias e saem vazias. E o templo não é purificado enquanto não se render aos pés do Cordeiro de Deus, o único e suficiente que pode verdadeiramente perdoar pecado e limpar o templo e purificar o templo. Então é por isso que essas épocas comemorativas, às vezes, irmãos, me deixam indignado, porque as pessoas estão tão presas a isso, que às vezes, irmãos, gasta o dinheiro da despesa do mês do lar, só para não passar em branco. E aí depois se afundam em dívidas. E depois tem que dar o dízimo, e depois tem que dar a oferta, e depois tem que participar do culto de comemoração, não sei do que, e é sexta-feira santa, e é quinta-feira da vitória, e é tarde da bênção, e tome dinheiro, e vai dinheiro. Quando tudo isso, na verdade, não passa de fanatismo religioso por parte das massas e de roubalheira por parte dos líderes. Do mesmo jeito que havia a mancomunação dos líderes religiosos com os vendedores, com os comerciantes daquela época, hoje em dia não mudou nada. Nada. O que mudou é que nós temos um evangelho hoje escrito que nos alerta o tempo todo. E Jesus está aqui nos alertando de novo. Dizendo que o templo é Ele. É o corpo dele. Que não é aquela parede. Dizendo que ele, João diz que ele é o Cordeiro de Deus. É ele que tira o pecado do mundo. Os líderes religiosos não podem fazer nada por você. Eu não posso fazer nada por você. Não confie em mim, por favor.
Porque o Cordeiro de Deus é Jesus. É ele que tira o pecado do mundo. E o texto diz aqui no final, Jesus, porém, não se confiava neles. Pois Jesus não se confiava neles. Pois a todos conhecia. Ele não necessitava que ninguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Jesus está dando um alerta, João está dando um alerta, não confie no homem. Maldito é o homem que confia no outro e faz do seu braço a sua força. Confia no Senhor. Eu não posso fazer nada por você. Quem pode fazer alguma coisa por você é o Cordeiro de Deus, é Jesus. Então, quando esses líderes dizem que precisa orar na tua cabeça e você tem que pagar 3.000 reais numa fila que dobra quarteirão, eles estão negociando a palavra de Deus. Quando eles vendem aqueles lencinhos, aquelas fronhas de travesseiro, dizendo que você vai dormir melhor, que a tua ansiedade vai parar quando você começar a dormir em cima de uma fronha daquela, eles estão mentindo, negociando, mercadejando a palavra de Deus. Quando eles mandam você colocar um copo com água em cima da televisão e beber depois que vai te abençoar, eles estão te enganando. Essa água não vai te abençoar. Quem vai te abençoar é o Cordeiro de Deus, vai limpar a tua mente. Essa água muito vai matar a tua sede, só, nada mais. Quem vai te limpar é o Cordeiro de Deus, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, essa palavra hoje é para que a gente venha entender que não há nada que nos amarre nesse mundo. Não há nada que nos prenda nesse mundo. Nós somos livres, totalmente livres. Se nós quisermos pecar, ninguém vai impedir, nem Deus. Nem Deus vai impedir, irmão Jaime. Se eu quiser sair e cometer todos os pecados que eu quiser cometer, nem Deus vai impedir. Ele não vai me trazer pela força, nem pelo amor, nem pela dor. Eu só venho para ele se eu quiser. Tudo o que acontecer comigo é colheita da semente que eu plantei. Não foi Deus que me castigou, que colocou uma doença em mim. Isso é tudo conversa fiada. Agora também, se eu quiser me santificar, se eu quiser seguir a palavra da forma como ela é, e servir a Deus de mente, coração e corpo, o diabo também não pode me impedir. Ele pode me tentar, ele pode colocar cova aberta na minha frente, mas ele não pode me obrigar. Então somos nós que decidimos. Os caminhos estão aí, mas somos nós que tomamos a decisão. Que a nossa decisão seja a mesma de Natanael, mesmo falando mal de Jesus, que depois o seguiu fielmente, e seja a mesma de Nicodemos, que chegou bajulando Jesus, tentando puxar o saco de Jesus. E Jesus já deu uma patada nele, para ele saber com quem estava falando. Mas mesmo assim, depois, com toda a falsidade, seguiu Jesus. Então que essa também seja a nossa posição. Seja falando mal, ou seja bajulando, mas que uma hora a gente tenha consciência cristã de saber que nós precisamos seguir a Ele. Sabe por quê, irmão? Porque hoje eu estou aqui falando para você e amanhã talvez eu não esteja mais. E aí você vai ouvir outra pessoa falar da palavra de Deus. Mas Jesus, ele vai sempre estar aí com você. O Espírito Santo vai sempre estar aí com você. E é nisso que eu tenho me segurado a vida toda. Porque eu sei que amanhã ou depois nós falhamos, nós faltamos, por uma razão ou por outra. Mas Deus não faltará jamais. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.